Olá, 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 meu nome é Daniele Mello, eu sou facilitadora em constelações familiares e mentora sistêmica. Para você que for assistir esse vídeo depois, eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades de compreensão em relação a alguns transtornos de personalidade, por exemplo, como narcisismo, o border, né? Então, o que acontece, tá? Nessa dificuldade de compreensão? A gente primeiramente tem que entender que transtorno de personalidade é, como diz o nome, um transtorno. Há algo errado na postura, né, no desenvolvimento e na relação daquela pessoa com o mundo. Então, o que acontece? O que é um transtorno de personalidade? Transtorno de personalidade, ele é algo adquirido conforme a minha personalidade vai se desenvolvendo ao longo da vida, certo? Se eu não tive algumas matrizes básicas no desenvolvimento, no meu desenvolvimento como ser humano, o que vai acontecer? Eu vou trazer para a minha vida adulta um desenvolvimento de um contexto emocional muito ferido, muito problemático, do qual eu não dou conta, consequentemente, eu vou desenvolver esse transtorno. Esses transtornos, eles nascem em nós na construção do nosso emocional. Por quê? Porque nós, como seres humanos, precisamos de determinados comportamentos do nosso sistema familiar. Nós precisamos de amor, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de validação, nós precisamos de respeito. É assim que se constrói um ser humano fortalecido. Compreende? Um ser humano fortalecido, ele se cria a partir das experiências assertivas que ele tem desde a sua infância. Onde nasce um trauma? Um trauma nasce no rompimento, numa dor, em algo que te dilacera emocionalmente e te fere, te marca e te prende naquilo ali na tua vida. Compreende? Então, o transtorno de personalidade, todo transtorno de personalidade, a pessoa não nasceu daquela forma. E às vezes a gente tem esse olhar, não, é ruim, a pessoa é ruim, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, né? E por quê? Porque ela nos fere. Então, nós queremos dar uma justificativa. E tá tudo certo. Por quê? Porque a gente também não dá conta de lidar com isso. Isso é um assunto novo, é uma pauta nova social. E se não fosse a internet, gente, a gente não teria um acesso a dividir esse tipo de conhecimento. Porque você vê como que tá acontecendo esse movimento de conhecimento, de grupos. Existem grupos fortíssimos, né, na internet, no Facebook, no Instagram, em várias outras ferramentas, no YouTube, de pessoas que estão dividindo o conhecimento para que você entenda que não aconteceu só com você, que não é uma falha da sua vida ou que não é culpa sua aquilo que você passou. Compreende? Porque a gente vem para a vida com tanta culpa, com tantos traumas, com tantas sequelas e com uma sociedade com um olhar tão distorcido que não dá conta de nos acolher. A sociedade não dá conta de acolher uma vítima, né, de um lar abusivo. Só que é tão interessante esse olhar que, veja bem, a criança, ela tá vivendo aqueles abusos, ela tá vivendo todos aqueles abusos e a sociedade tá se fechando. Os vizinhos, às vezes, percebem, não falam nada, porque aquele negócio, né, não vou me meter, não vou... É difícil a gente tomar partido de qualquer coisa, né? Aí, o que acontece? Quando vem à tona um crime, aquele crime, ele não aconteceu naquele momento. Aquele crime, ele tomou corpo muito antes. Quando a gente vê crianças que são abusadas e chega à luz, né, nas mídias, aquilo ali aconteceu muito tempo antes, aquilo está acontecendo com aquela criança há muito tempo antes. Quando a gente chega a ver uma criança que foi espancada a ponto, né, de ter queimaduras no corpo, de ter
sequelas, né, de ter uma série de situações, de gerar nela traumas que socialmente ela não vai conseguir viver bem com aquilo ali, se não tiver um acompanhamento muito forte, aquilo não aconteceu naquele momento. Aquilo já estava instalado naquele sistema familiar e muito provavelmente aquele modus operandi familiar, ele já vem daquele sistema. Nós temos uma característica de criação de filhos um pouco tirano, na qual a gente ouve muito falar assim: faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Gente, isso não existe. Um filho, ele não é ensinado só no verbal, ele é ensinado a partir dos nossos exemplos. Então, se o exemplo familiar é um exemplo com déficit, com problemas, o que vai gerar lá na frente? Vai gerar sequelas. E você tem uma grande tendência a repetir padrão sistêmico, repetir o que o seu padrão entregou para você, porque você não tem outra visão, você não tem outro modo de operação. Compreende? Então, o transtorno narcisista ou transtorno borderline, ou seja, o transtorno que for, ele não nasceu aqui em você adulta, ou nessa mãe adulta, ou o borderline em você aqui adulta. Ele não nasceu aqui, ele nasceu de uma série de experiências que você teve para trás. Ele nasceu desde lá, muitas vezes, de uma gestação que não foi aceita. Que você não foi aceita. E essa historinha, você vê que as historinhas familiares são algo muito complicado. Por quê? Porque o sistema familiar disfuncional, ele vai contar um monte de historinha o tempo inteiro. Ah, eu engravidei de você sem querer. Eu não queria ter tido você. Eu não... seu pai... falou pra mim que não podia ter filho, ou qualquer coisa desse tipo. E o que você tem a ver com isso? A grande pergunta é, o que você tem a ver com isso? Teve? Ponto. Então você vai ter que se desvincular de todas essas historinhas para que você consiga caminhar e olhar para suas feridas e curar apenas as suas feridas e não se sentir responsável pelo que aconteceu aqui entre eles. O que aconteceu entre eles, aconteceu entre eles. A gente não dá conta de resolver problema de pai e mãe, não. Compreende? Problema deles, eles são maiores, eles resolvem. E a gente vai carregando por fidelidade, por lealdade, todos esses problemas. E aí a gente vai desenvolvendo transtornos, ou a gente vai sendo vítima dessas pessoas que já vêm com transtorno. É muito difícil uma pessoa que foi dilacerada no seu emocional, na sua infância, né, na sua adolescência, entregar aqui para os filhos algo saudável. Dificilmente uma pessoa que vem de um lar, de um sistema disfuncional, ela vai dar conta de se reestruturar, se reerguer, olhar e abrir mão de algumas coisas, fazer algumas renúncias comportamentais para entregar aqui para os filhos algo equilibrado. Porque nós temos uma tendência, muitas vezes, de que como nós fomos muito cobrados, às vezes você vai para o extremo, para o outro extremo. Aí você quer ser muito liberal. E existe um equilíbrio para você entregar com equilíbrio para os seus filhos, para a sua descendência ter uma saúde emocional. Você vê que a gente vai resgatando coisas do nosso sistema familiar sem perceber. Eu vou contar aqui para vocês uma história que aconteceu comigo recentemente. A minha gata sumiu. Ela sumiu aqui de casa e a gente procurou muito ela. A gente procurou muito. O nome dela é Sica. Ela é de adoção, era cicatriz, né? Porque ela tinha uma cicatriz e aí curou, ficou só a Sica para ficar mais, né, fofinho. E aí, essa Sica a gente procurou muito. De repente, encontramos a cicatriz e eu senti uma sensação, foi tão interessante que me remeteu à história da minha mãe.
E eu comentei, fiz esse comentário quando minha mãe esteve na minha casa. Minha mãe comentou: ah, que bom que achou ela. E eu falei: mãe, eu lembrei da senhora, porque ela estava tão perdida e ela estava tão vulnerável que a hora que eu peguei ela, eu senti que ela queria aquele acolhimento, que ela buscou a gente também. E eu fiquei feliz por ela. E minha mãe virou para mim e falou: ainda bem que ela tinha para onde voltar, porque eu não tive. Porque aos 16 anos, minha mãe precisou, né, teve que ir morar na rua. Teve que ir por conta de uma série de problemas. Então você imagina essa pessoa que vem aqui com todas essas sequelas. Dani, precisa fazer, precisa se tornar uma pessoa agressiva por isso? Não, não precisa. Mas é o caminho que algumas pessoas dão conta. Aí vem o transtorno narcisista, ele nasce das experiências que essas pessoas passam. É um transtorno adquirido a partir da nossa personalidade, da construção da nossa personalidade. Compreende? Isso precisa estar claro, porque aí você consegue olhar a história do seu sistema familiar, dizer sim ao que foi, como foi, e separar as histórias, separar determinadas situações e ficar com apenas aquilo que é válido. Mas Dani, a minha mãe, ela foi embora, ela me teve e foi embora e não deu conta, ou foi uma mãe agressiva, ou ok, valida, porque você passou por tudo isso, essa é a sua história, ninguém pode dizer para você assim, não, não foi assim, porque esse sistema familiar tem essa característica, né, de distorção da realidade. Por ego, o ego ali é muito delicado, né? É por isso que nunca se pede desculpa, é por isso que nunca se diz eu sinto muito, porque para você pedir desculpas, você precisa estar errado, né? Para você dizer eu sinto muito, você precisa assumir sua parcela de responsabilidade. E nesse sistema familiar, dificilmente você vai receber isso. Dificilmente você vai receber esse olhar de que valida e compreende a sua dor. Não valida, não compreende. Então você olha essa história dessas pessoas, respeita. A única coisa que tem aqui que é algo que vale a pena eu pegar para mim, colocar no meu coração para seguir adiante, é a vida. Ok. Essa mulher gerou, essa mulher te teve aí, fala mal, isso e aquilo, mas você tá aí. Compreende? Você recebeu a oportunidade de estar aí. E é essa vida que veio toda torta, que veio de um jeito esquisito, de um jeito muito, né, que machuca muito, de um sistema que não dá conta de muita coisa, que eu vou pegar, olhar para tudo isso aqui, vou pegar minha criança na mão, vou pegar esse bebê que não foi acolhido, vou dizer, ó, agora eu cuido de vocês, dentro do meu coração, eu cuido de vocês e vambora. Porque senão a gente fica na dor. Na dor do quê? De um sistema familiar que a gente não tinha compreensão. Porque quando a gente acha o narcisismo, quando a gente acha algumas dessas patologias, a gente tem uma tendência muito grande de olhar para tudo isso e ver um monte de informação, um monte de coisa e você sofre muito. Por quê? Porque tudo aquilo que você viveu vai tomando um corpo estruturado, é uma estrutura comportamental natural daquele tipo de sistema. Compreendem? Então, o que você precisa fazer? Se ancorar no seu adulto agora e dizer, eu por mim. Eu faço por mim tudo que não foi feito. Eu me valido tudo que eu não fui validada. Compreende como que é um movimento interno? É um movimento interno. As sequelas dessa família disfuncional, as sequelas
do narcisismo do pai, da mãe, se era narcisista ou se é borderline, que às vezes vem com aqueles rompantes gigantescos, com aquelas agressividades, né? Quebra a janela, quebra a porta. Eu digo isso porque eu passei por isso, né? Nós tínhamos um padrasto que de repente era outra pessoa, principalmente se bebia. Aí ia para os extremos. Ora, a pessoa tava ali nessa agressividade, de repente começava a chorar. Aquilo para mim era um absurdo, eu era uma pré-adolescente, compreende? E vivenciei isso. E hoje eu olho para toda a história e digo, ok, foi o que foi. O que eu preciso? Eu preciso cuidar de mim e dar estrutura para as minhas gerações futuras. Por isso que toda mulher curada, todo homem, todo pai que cura as próprias feridas, toda mulher que cura suas próprias feridas, ela cura todas as futuras gerações, porque há um rompimento e ela para aquele comportamento. Então daqui eu curei coisas em mim que já vinha sistemicamente, veio da minha bisavó para minha avó, da minha avó para minha mãe, chegou em mim, me feriu como criança, me feriu como adolescente e agora na vida adulta eu faço esse movimento de força, de me curar. Por quê? Porque há um rompimento e daqui em diante eu olho com profundo respeito que todas aquelas pessoas deram conta de fazer. Mas eu posso fazer um pouquinho diferente. E, gente, quando eu falo um pouquinho, as pessoas às vezes entram em box e falam, Dani, mas eu não quero fazer um pouquinho, eu quero fazer muito diferente. Ok, mas você percebe que um pouquinho diferente a cada dia, em 365 dias do ano, se torna muito diferente? Um pouco de cada vez, porque aí você tem algo sólido. Compreende? Você vai transformando um comportamento de dentro para fora e não de fora para dentro, tentando colocar para dentro uma coisa que não é sua. Você vai forjando, rasgando, né, os véus que cobrem, né, e que te dão uma cegueira de ambiente, que te dão um desconforto emocional, que fazem com que você repita comportamentos sem perceber que repete. Que você esteja conectado a dores sem perceber que está conectado. Então esse é o nosso trabalho, olhar para o transtorno e tomar percepção de que isso foi assim, de que há repetições. Eu não tenho como cobrar da minha mãe uma pessoa diferente do que ela foi. Ela não tinha estruturas para fazer diferente, ela fez uma repetição. Melhorou muito, muito, muito. Teve muitas coisas que ela fez muito diferente do sistema dela, mesmo com todas as figuras, as dores, mesmo com todos os rasgos emocionais que haviam dentro dela, ainda assim ela deu conta de fazer diferente, mas esse diferente ainda feriu. Esse diferente ainda foi um diferente que gerou dores estruturais. Então hoje eu olho para tudo isso e respeito. Eu respeito a história do meu sistema. A gente vem de um sistema familiar e é tão interessante porque a gente vai pegando, né, situações, você vai atendendo pessoas que traz demandas muito semelhantes às quais você já curou, às quais você já tratou. A minha tataravó era índia da aldeia e ela foi pega a laço. Você imagina, uma pessoa que foi pega a laço, o que aconteceu com ela? Ela foi tirada do ambiente dela. Ela foi estuprada, provavelmente, né? Porque esse homem a queria como mulher, mas será que ela queria? Claro que não. Então você vê, você acha que ela ia entregar uma amorosidade?
né, para os filhos deste homem, porque cada vez que, quando você se relaciona com uma pessoa que você não ama ou que você tem muita dor, dificilmente você consegue entregar um olhar limpo, né, de julgamentos para essa criança, porque toda vez que você olha aquela criança, você vê um pouquinho daquele pai e aquilo te incomoda. Tanto é que ouve-se muito falar assim, toda parte ruim, né, que você tem, é sempre assim, isso você puxou da família do seu pai. Claro, não pode ser meu, né? Então eu falo, isso você puxou da família do seu pai. Tá, mas qual parte que eu puxei que também não é um abono, que também não é algo tão bom que eu puxei da família da minha mãe? Porque tem. Então vai tendo projeções. Projeções por quê? Porque a pessoa que tem transtornos de personalidade, ela tem transtornos de personalidade tal qual uma pessoa que tem diabetes, não nasceu com diabetes, mas adquiriu diabetes e vai ter, né? Vai sentir o que um diabético sente. O que você espera de um narcisista? Você não tem como esperar uma pessoa que tem um transtorno, né, de narcisismo, você não tem como esperar uma validação. Ela vai te validar? Não, não vai. Ela vai te aprovar? Não, não vai. Ela vai tratar os filhos todos iguais? Não, não vai. Não vai. Não vai porque não dá conta. Até a experiência materna que essa mãe vai entregar para os filhos vai ser uma experiência absolutamente diferente, dependendo do lugar que cada filho ocupa. Se é o bode expiatório, você tem o seu lugar. Vai ser uma experiência materna, você vai olhar essa mãe e ver de um jeito. É por isso que os filhos costumam ter muito problema entre si, porque o bode vai olhar a mãe de um jeito. O invisível vai ter uma experiência materna de uma mãe que não olha, que não liga para ele vai ser sempre excluído. O dourado, a experiência materna dele vai ser uma experiência de compaixão, de olhar, de aprovação. Então você vê, é a mesma mãe, mas o olhar, a experiência maternal de cada um é diferente, por isso que diverge. Por isso que eles costumam ter problema. Por isso que normalmente o invisível e o bode pode ser que sejam mais amigos. Mas o dourado, normalmente o dourado, ninguém dá conta do dourado. Porque o dourado ele teve outra mãe. A função materna que ele recebeu é outra. Compreende por que a gente tem tanto problema com os irmãos? Porque esse transtorno traz essa característica. O transtorno narcisista traz essas características na maternagem. Você tem problema com teu irmão? Possivelmente houve triangulação. Possivelmente essa mãe colocou um contra o outro. Possivelmente. Para quê? Por quê? Porque o narcisista precisa de controle. Ele precisa estar no controle. E para ele estar no controle, ele tem que separar. Isso é uma característica básica de quem tenta quebrar relacionamentos. Vai tentar separar um do outro, vai tentar tirar o vínculo que essas pessoas têm uma com a outra. Aí vem as triangulações. Ah, mas a sua irmã não adianta você tentar falar com a sua irmã não vai entender mesmo. Ela nem gosta de você, ela não dá conta. Essas conversas, sabe? Não, olha, você sabe que sua irmã é muito magoada, então deixa ela. E esse deixa ela não é para necessariamente, muitas vezes é para vocês não terem vínculo. Compreende? Por quê? Porque quer manter vocês também no infantil, na criança. Não tem problema olhar para essa mãe e falar, essa mãe para mim foi assim, 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 assim. Para mim, né? Para o meu irmão, ela fez uma maternagem diferente. Porque socialmente a gente está tão despreparado que vem aquelas informaçõezinhas, né? Mãe não ama um filho mais que o outro. Gente, vamos olhar, né? A gente que vem desse sistema, a gente sabe que
a tratativa é diferente. O comportamento materno de um para outro, né, é diferente. E tá tudo certo se a gente conseguir olhar isso com lucidez no nosso adulto. Que o transtorno narcisista traz isso, que o transtorno borderline vai fazer com que aquela pessoa tenha muitos gatilhos, muitas dores, passou por abusos. Há um estudo em que de 50% a 70% do borderline foi abusado. Então, o que acontece? Sofreu um abuso, tem um gatilho que liga você lá com a sua criança, lá com o momento do abuso, você não dá conta, você explode. Pá, explodiu. Por quê? Porque a forma de sentir é muito mais aflorada. Só que ainda não dá conta de dominar e administrar esses sentires. Por quê? Porque a dor tá lá atrás. A dor não foi olhada e ainda não dá conta e tá tudo certo, porque cada um tem o seu momento. Eu tive o meu, eu precisei olhar para as minhas questões. E sozinha, você não dá conta. É como espremer uma espinha nas costas. Eu tô aqui, eu espremo uma espinha nas costas, não consigo. Eu preciso de um olhar orientado. Eu preciso de alguém que me guie nesse caminho. E é por isso que quando alguém vem de sistema familiar absolutamente disfuncional, onde os 3 pilares estão rompidos, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber, a pessoa vem de tantas dores, dificilmente eu atendo só em uma constelação, porque a gente precisa construir um caminho. Cada pessoa tem seu caminho. Cada pessoa tem a sua característica pessoal. Eu atendo pessoas que eu faço um trabalho e eu vou na mentoria e eu vou anotando. Tem coisa que a pessoa me traz que eu não posso trabalhar com ela naquele momento. Ela não dá conta. Que a gente precisa estabelecer e organizar outros pilares anteriores para então ela dar conta de olhar para aquilo ali sem se desestabilizar. Porque tem tanta coisa fragilizada para trás que se eu vou só naquele lugar, aquilo ali não vai resolver para ela. A gente precisa estabelecer e reorganizar pilares internos. É como pegar na mão mesmo de uma criança e vir trazendo ela. Você pega na mão e vai caminhando. No passo dela, não é no meu passo. Quando eu fiz o meu curso, tinha mais de 40 pessoas. E quando foi perguntado sobre abuso, numa sala com mais de 40 pessoas, tá? Ninguém levantou a mão. Eu levantei a mão e eu falei sobre o que havia acontecido comigo. E eu lembro até hoje que eu chorei muito. Assim, até não dei conta de falar naquele momento. Foi algo que veio para mim muito pesado e me desestabilizou. E a gente vai tirando cascas, é como uma cebola. Você vai tirando cascas, entendeu? E eu trabalhei aquilo e tive uma compreensão que a maior dor que eu tive não foi necessariamente do que aconteceu comigo. Mas eu me achava tão grande, tão responsável, porque quando eu falei para minha mãe, e a minha mãe, embora com todas as questões dela, a minha mãe se separou e ficou sozinha, eu olhava para minha mãe com dó. Porque ali a gente começou a passar necessidade novamente, ali eu vi ela sozinha e eu ouvia que ela era problemática e nunca ia dar conta de ficar com ninguém por conta, né, do gênio dela. Só eu e ela sabíamos o porquê que ela tinha separado. Então eu tive que olhar para essa mãe com extremo respeito e dizer a ela: mãe, você fez o que você deu conta, porque você era maior do que eu. Compreende isso? Você vê que não é necessariamente só o episódio que a gente carrega de culpa.
Não é só aquela história propriamente dita. Existia uma culpa por eu ter contado para minha mãe se separado e a partir dali ela ter passado novamente processos de escassez. Compreende que para mim o único problema que eu tinha era a questão propriamente dita. Aí veio a culpa, aí veio o meu olhar que eu me achava maior, mais responsável por ela e que dali em diante eu que tinha que cuidar dela e eu me sentia responsável porque como ela separou por causa de mim. Compreende como funciona as situações? Compreende como é doloroso você passar por algo e não compreender, não ter um discernimento absoluto do que tem ali? As dinâmicas vão além do que o olho pode ver, do que o ouvido pode ouvir. As dinâmicas, elas são maiores. Então, quando você vem de um sistema disfuncional, quando você tem um pai, uma mãe com transtornos de personalidade, qual a postura? A postura é compreender o transtorno e entender que aquela pessoa é um ser humano comum, que é só um ser humano comum, aquela pessoa passou por traumas e não deu conta de fazer diferente e desenvolveu aquele transtorno. Eu sou obrigada, Dani, a passar por abusos, eu sou obrigada a viver perto de alguém, é assim que honra? Não. Honrar pai e mãe é pegar a tua vida, seguir adiante e fazer o melhor que você pode fazer dela. É só você fazer a pergunta para você, como meu filho, minha filha me honraria? É ficar perto de você? É perder a vida porque você tá ali? É deixar de ter oportunidades, deixar de ser feliz, deixar de ter um relacionamento bom, deixar de ter um bom emprego porque tem que ficar ali dentro de casa? Ou tem que ficar o tempo inteiro com autoafirmação dessa relação? Não. Possivelmente, se você tem um filho, a maior forma do seu filho honrar você é ele pegar a vida dele e falar assim, nossa, eu vou pegar isso aqui tudo que meus pais sofreram, tudo que a vida do meu sistema familiar sofreu, já sofreram. Agora, o melhor que eu posso fazer é pegar tudo isso aqui, pegar meu sobrenome aí, que quando você traz o seu sobrenome, veja a história. Você tem o seu sobrenome. Da onde vem aquele sobrenome? Aquelas pessoas atravessaram oceanos para estar aqui. Se você é descendente, né, de africanos, imagina o que essas pessoas passaram para você estar aqui. Se você é descendente de europeu, de japonês, imagina o primeiro navio que veio. Quanta gente morreu dentro desses navios, quanta gente sofreu, quanta gente perdeu tudo, deixou tudo. Para quê? Para que você pegue essa vida agora e faça o melhor que você pode. Ah, mas teve transtorno. Ok, tem transtorno? Tem as características do transtorno? Quantos anos eu tenho? Assim, agora no presente, quantos anos eu tenho? Ah, eu tenho 40 anos e ainda não dou conta porque eu estou paralisado. Vamos tratar. Vamos tratar isso aí, porque 40 anos, gente, é uma pessoa jovem. Compreende? 40 anos, com a bagagem que você tem, você pode fazer muita coisa. 50 anos, 60 anos, é só você pesquisar. Grandes marcas foram criadas, grandes empresas foram criadas por pessoas com 50 anos, 60 anos. Porque na cidade você já tem outra capacidade, outra visão. Pega isso, se ancora no presente, olha e fala, foi assim. Agora eu vou fazer um pouco diferente. Não dou conta, tenho sequelas ainda, tem coisas que me doem muito. Tem coisas que dia após dia eu luto contra. Chama a gente, chama um profissional. A gente vai tentar ajudar, a gente vai tentar orientar na medida que você der conta. Não é na medida que a gente dá conta, é na medida que você dá conta. Pega pela mão e vamos seguir adiante, até que você esteja estruturado para você caminhar. E esse segurar pela mão também não é muito tempo, não. Porque você tem estrutura para seguir sua vida, você tem estrutura para ir para o sucesso, você tem estrutura para ir para o dinheiro, para ir para a prosperidade. Por que não pode? Pode. Eu garanto para você que pode. Nós podemos, porque isso é honrar a família, isso é honrar o sistema familiar, é você fazer o melhor com o que você tem, com aquilo que você adquiriu.
Tem transtorno? É deles, deixa com eles. Sofreu, doeu? Ok, isso te forja como ser humano e te capacita a enfrentar situações que pouca gente dá conta. Porque, gente, quando você vem de um sistema familiar disfuncional, você tem uma força, você tem uma capacidade que você ainda não descobriu dentro de você. Você tem uma potência que tem gente que com ventinho enverga e você não enverga. Da onde nasceu toda essa força? Da sua história, da sua ancestralidade, daquilo que você viveu, daquilo que as pessoas viveram. Quando contam do seu tio que veio de Portugal, não estão contando só do seu tio que veio de Portugal, estão te contando a força que aquela pessoa teve. Quando contam do seu avô, que era de determinado lugar e largou tudo para vir tentar no Brasil, não estão contando uma historinha, estão dizendo para você, você está vendo a força que seu avô tinha? Você também tem, você carrega isso dentro de você. Isso, gente, isso que eu estou falando, isso não é devaneio, tá? Isso se você quiser estudar um pouco sobre epigenética, é isso. Vamos ver o que Exatamente, Viviane. A gente vai vivendo e percebendo que nós não somos só uma vítima. Gente, hoje você dá conta de coisas que a maioria das pessoas não dão conta. O mais preocupante é você perceber que a superproteção incapacita. Vocês podem reparar que o filho dourado, ele tem muita dificuldade com um monte de coisa, porque ele foi tão super protegido e foi sempre tão enaltecido tudo que ele tem de maravilhoso, que quando ele se depara com uma situação de problema, ele não sabe lidar, porque ele não está acostumado. Então, a nossa história é a nossa potência de vida. A nossa história é o que estrutura aquilo que a gente é. Olhar para essa história, olhar para essas sequelas e dizer assim para você mesmo, olha, eu vivi tudo isso. Eu vivi o abandono, eu vivi a fome, eu vivi a tristeza, eu vivi o assédio, eu vivi um monte de coisa. E ainda assim estou aqui hoje. Compreende? E não excluo nada do que eu passei. E me banco no que eu passei. Esse é o ponto. Me banco. Porque aquilo que a gente já falou lá atrás. Famílias disfuncionais têm uma tendência a distorcer a realidade. Aí você fica perdido, né? Você acha... Não, gente, se banca. Essa é uma característica, né, da família. Essa é uma característica do transtorno de personalidade. Distorcer a realidade. E tá tudo certo, porque quando você adquire essas informações, não é para você lutar contra elas. É para você aprender a lidar assertivamente com elas. Quando você adquire conhecimento do que é o transtorno narcisista e de que você teve, sim, pai, mãe com transtorno narcisista, você não está adquirindo essa informação para você viver limitado nisso. Você está adquirindo essas informações para que você saiba lidar com isso, porque você não vai viver só com pai ou mãe narcisista. Você vai encontrar um monte de narcisista lá no trabalho, você vai encontrar narcisista lá na escola, você vai encontrar narcisista lá na balada que você vai ir. E se você não tiver assertividade de lidar com essas questões, identificar essas características, você vai estar sempre caindo. Compreende? Que a sua história é a tua potência, porque a sua história te permite ter capacidade de não revivenciar aquilo. Ok? Então eu espero que essa live, que esses vídeos estejam ajudando, agregando, porque eu já estive na minha criança por muito tempo também, eu já estive nesse lugar da vítima, da pessoa que sofre e da pessoa que arruma um trabalho, aí arruma uma chefe narcisista.
que vai tirar sarro de você, que vai te invalidar na frente de todo mundo, porque a gente não sabe lidar. Então, todas essas informações são para te empurrar para um lugar de força. Todas essas informações são para te levar num horizonte de luz, para colocar luz nas suas dores, para rasgar o véu daquilo que você ainda não enxerga. E eu espero que esteja agregando. Se você gostar do trabalho, se você achar que interessa para você, eu faço atendimentos online, eu trabalho com a mentoria, com a constelação, e eu tenho certeza que a gente pode te levar um pouco além da onde você está, tá bom? Fiquem com um beijo, um abraço. E, gente, olha que lindo! Agora eu faço live com gente. Há pouco tempo, olha a superação, né? Há pouco tempo atrás eu entrava aqui, eu ficava perdida, porque não entrava ninguém, né? Mas tem que fazer, tem que estar aí mostrando a cara, que pra gente também não é fácil, né? Porque a gente vem desse sistema que é fechado. E se expor é uma superação. Viviane, obrigada por ter me acompanhado, obrigada, sou muito grata, e que possa colaborar, contribuir com a sua vida, e que você seja luz onde quer que você vá, e principalmente que você encontre, vocês todos encontrem pessoas iluminadas, que iluminem, né, vocês também, porque esse é o equilíbrio entre dar e receber, não é só doar, mas doar e receber, estar aberta a receber, tá bom? Um beijo grande, sucesso, prosperidade e paz.